Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, na verdade um dos grandes lançamentos desse ano, que é o filme Wicked Parte 2 ou Wicked for Good. O filme acompanha a segunda parte dos eventos do primeiro filme, trazendo as consequências das ações dos personagens. Na história, Elphaba segue demonizada como a bruxa má do Oeste, exilando-se na Floresta de Oz, enquanto Glinda vive as glórias de ter se tornado o símbolo da bondade no reino. O longa tem direção de John M. Chu e roteiro de Dana Fox e Winnie Holtzman, que também foram responsáveis pela primeira parte lançada há um ano atrás. E se você ainda não viu, eu já fiz críticas sobre a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui no vídeo, e acho que assim, até pela camiseta já deu pra entender que eu gostei bastante dessa primeira parte. Eu sempre fui muito fã do musical Wicked, em parte porque eu fui criada, eu cresci assistindo Glee, onde eles fizeram vários covers, e admito que de primeira eu fiquei meio receosa com essa adaptação, mas eu acabei saindo do cinema muito satisfeita, muito feliz, foi realmente uma surpresa muito positiva em todos os sentidos, assim, eu saí completamente impactada e vivi o Wicked por uns 6 meses seguidos, escutando a trilha sonora todos os dias. Então eu devo admitir que pra essa segunda parte eu tava bem animada e com expectativas bem altas. Se o primeiro filme tinha um tom mais fantasioso e mágico, a sua segunda parte segue pra um lado mais político, onde as decisões dos personagens têm pesos muito maiores. A gente reencontra então os personagens de Oz no momento em que, apesar da Terra continuar com aquele tom extremamente colorido que a gente vê também na primeira parte, eles estão passando por medidas muito autoritárias, né, como a exploração, proibição e escravização dos animais, né, que é uma questão que já vem sendo explorada desde o primeiro filme, o uso dos macacos voadores como espiões, né, um povo cada vez mais desconfiado e ao mesmo tempo convencido de que a Elphaba é sim a bruxa má e exigindo vingança. O filme então reafirma aquilo que a gente já viu na primeira parte, que inclusive são algumas das principais inspirações que o Gregory Maguire, que é o autor do livro Wicked, que mais tarde inspirou o musical, levou em consideração em explorar, né, dentro dessa história, que é a origem do mal e como as coisas nem sempre são preto no branco. Uma das principais influências do Maguire para escrever o livro de Wicked era investigar de onde vem o mal, questionando se as pessoas nascem más ou se elas são empurradas para isso. E aqui nessa segunda parte é possível ver que grande parte desse mal, na verdade, vem depois dos personagens terem passado por alguma experiência de decepção ou tristeza, né? Em um momento quase que de vingança, de raiva misturado com tristeza que faz eles agirem ali sob aquele sentimento. O que é algo muito interessante aqui de ser retratado, até porque torna esses personagens muito mais humanos e de fácil identificação. Trazendo então o questionamento de o que realmente faz uma pessoa ser boa ou má, né? Então o filme explora todas essas questões dentro de diferentes personagens com diferentes personalidades. Uma das principais questões mesmo de Wicked é essa coisa de que nada é sempre preto no branco, né? Até por ele pegar aí a figura da Elphaba, que é reconhecida como a bruxa má do Oeste nas histórias de Mágico de Oz, e se questionar de, peraí, será que ela realmente é assim malvada? Ou aconteceram coisas na vida dela que pareceram que ela se tornou malvada? A narrativa então explora como as coisas nem sempre são tão simples, né? De você julgar se alguém é mau, se alguém é bom, e que muitas vezes a história na verdade é contada por aquele que vence ela, né? E até mesmo o Mágico de Oz diz isso pra Elphaba em uma das músicas do filme chamada Wonderful, que ele fala basicamente, né, em uma tradução meio livre aqui: um homem é chamado de traidor ou libertador. Um homem rico é um ladrão ou um filântropo. Um é um explorador ou um invasor cruel. Tudo é um rótulo que é capaz de persistir, né? Então, basicamente falando como que a história conta e vai persistindo ali essas coisas. Então, a gente nunca exatamente vai saber quem que é o bem, quem que é o mal, e na visão de alguns, um vai ser o mal, e na visão de outros, ele vai ser um grande salvador. E como eu falei, nessa segunda parte, a história tem um tom muito mais sombrio e muito mais político, e o que é até interessante, já que o livro foi escrito em 1995, o musical feito em 2003, mas ainda assim os temas que eles abordam aqui são extremamente atuais, né, e a gente consegue, de certa forma, relacionar eles com eventos de hoje em dia, mesmo se passando em um cenário fantástico. Então uma parte do filme foca um pouco na figura do Mágico de Oz e como ele conseguiu a fama dele, meio que dando pro povo de Oz aquilo que eles queriam, que seria tipo um salvador e um inimigo, né? Aqui pode ser tanto a própria Elphaba como um inimigo comum, ou até mesmo os próprios animais, né? Em que eles passaram a propagar desinformação para fazer com que as pessoas ficassem com medo daqueles animais, né? Para eventualmente eles punirem e usarem esses animais
de outras formas, né? E tendo um inimigo em comum é muito mais fácil de você controlar ali as pessoas. O Mágico de Oz controla as notícias e propagandas e, por consequência, o pensamento do povo, sendo praticamente intocável, sendo possível de relacionar isso a quase todo tipo de ditadura ou governo autoritário. E um dos grandes destaques aqui dentro da história, pra mim, fica com a ambientação e todo o técnico por trás da história de Wicked, né? Acho que eles conseguem criar um mundo de Oz extremamente palpável, e muito mais aqui dentro dessa segunda parte, até porque a gente consegue ver outros lugares de Oz, com a própria cidade das Esmeraldas com muito mais detalhe. E o filme se apoia bastante no carisma e química entre a Ariana Grande e a Cynthia Erivo, tanto que eles adicionam até mais momentos em que as duas cantam junto, algo que eu fiquei muito feliz, assim. Eu inclusive falei na crítica do primeiro filme que eu gostei muito das vezes em que elas cantavam duetos, porque parecia que a voz delas se encaixava tão bem que chegava a criar meio que uma terceira voz ali. Dessa forma, os grandes momentos da história, narrativamente falando, são os momentos em que a Glinda e a Elphaba interagem entre si, o que, claro, tem suas vantagens e desvantagens. No longa e até na própria peça, o segundo ato é um pouquinho mais focado na Glinda, principalmente mostrando como ela tá internamente, já que aqui ela tem que lidar com as suas consequências, meio que se tornando uma figura pública, mas também sendo consumida pela culpa de ter que falar que a sua melhor amiga, a Elphaba, é má. A Glinda é uma das personagens que mais tem uma evolução dentro da história, se tornando extremamente humana e de muito fácil identificação, muito por conta das suas controvérsias. Dentro da história, ela praticamente consegue tudo que ela quer, mas mesmo assim, ela tá infeliz. Então, é algo muito interessante de ver ela entendendo o que ela realmente quer, entendendo quem ela é e o que ela acredita e o que ela vai fazer com tudo isso, né? E eu vou falar que eu acho que, pra mim, a atuação da Ariana Grande se destaca mais no primeiro filme por conta dos momentos de comédia, do timing cômico dela. Porém, eu gostei bastante dos momentos que ela tem aqui em que ela tá sofrendo calada, né? Basicamente sendo consumida ali por tudo que ela tá pensando e estando em negação dos seus sentimentos e fingindo estar feliz. Mas realmente, pra mim, o grande destaque dentro do filme é a Cynthia Erivo. Eu acho que aqui dentro do filme a Elphaba, ela se encontra num momento muito mais maduro e muito mais confiante. Ela é uma protagonista poderosa e ótima de se acompanhar, até por ela se questionar sobre os seus passos e decisões e, acima de tudo, lutar por aquilo que ela acredita que é correto. E a gente acredita nessa crença da personagem sobre o que é correto, nas intenções dela em todos os momentos dentro do filme. E falando sobre a voz da atriz, eu acho que ela impressiona todas as vezes que ela canta, e eu gostei muito das mudanças que ela fez dentro das músicas da Elphaba, sejam coisas um pouco maiores e coisas menores que acho que se encaixaram perfeitamente assim com um tom de voz e até de certa forma modernizam um pouco o ritmo das músicas, né, a forma como as músicas estavam antes no musical. Mas como eu falei, essa escolha de se apoiar totalmente na Glinda e na Elphaba tem as suas desvantagens também. E é engraçado, quando o filme foi revelado que ele seria dividido em duas partes, foi algo que muita gente se questionou se seria necessário, até porque o musical tem um tempo muito parecido com a da primeira parte. Mas, depois de assistir a primeira parte, eu pensei que fazia muito sentido, porque eles realmente conseguiram se aprofundar em muitas mais questões. Porém, eu sinto que aqui, eu sinto que o filme deveria ser até mais longo, ou até, eu não sei se dividido em uma terceira parte, mas eu sinto que ele deveria ser mais longo. E esse é um problema que eu já vi muitas pessoas criticando do próprio musical, de que essa segunda parte, ela é um pouco mais apressada do que ela deveria para conseguir resolver todos os problemas que ela traz. E realmente, eu sinto que faltaram algumas coisas dentro da história. E a segunda parte de Wicked mostra como, basicamente, as consequências das ações das protagonistas não afetam somente elas, mas também todos aqueles ao seu redor, como a irmã da Elphaba, a Nessa, ou até mesmo o interesse amoroso das duas, o Fiyero. Porém, a sensação que me deu é que faltou algumas cenas a mais, para dar ainda mais profundidade, tanto para as questões internas dos personagens, né, fora a Glinda e a Elphaba, mas também para os próprios relacionamentos. Tudo pareceu um tanto quanto muito apressado, muito resolvido de uma forma fácil, muito rápido. Por faltar essas cenas e esses momentos, assim, que eu sinto que eram essenciais para trazer ainda mais emoção dentro da história, quando as coisas acontecem, falta esse impacto emocional. E pra mim a questão não é nem tirar parte do relacionamento que é mostrado ali da Glinda e da Elphaba. Acho que ele funciona muito bem dentro da história, mas eu acho que faltaram outras cenas cruciais para que os momentos emocionais que acontecem fora ali da dupla também fossem marcantes e também doloridos de certa forma. E também pro filme eles adicionaram duas músicas novas, acho que foi muito pensado na parte do Oscar, né, talvez em competir em melhor canção original
original ou algo do gênero. Uma das músicas é cantada pela Elphaba e outra é cantada pela Glinda. Pra ser bem sincera, eu não curti muito a adição dessas duas músicas. Eu acho que esse tempo poderia ter sido gasto com essas cenas, como eu tinha comentado. Acho que são momentos em que meio que só fala novamente o que a gente já tá vendo ali durante o filme. Até mesmo na música da Glinda, que é uma das últimas que toca dentro da história, ela meio que desacelera a história, que já tá num ritmo bom e acelerado, assim, pra falar algo que a gente já tinha entendido só assistindo o filme. Já a música da Elphaba, que eu particularmente gostei mais, o nome é No Place Like Home, que, enfim, remete muito a Mágico de Oz, mas também é no momento que ela justifica de por que ela tá lutando tanto pra proteger Oz, né, um lugar que por muito tempo desdenhou dela, rejeitou ela, assim como agora tá rejeitando os animais e, enfim, essa música também remete muito à situação passada nos Estados Unidos com os imigrantes, né, e acho que faz sentido, assim, querendo tornar o filme mais atual, mas honestamente eu tiraria essas duas músicas pra colocar essas cenas mais profundas entre os outros personagens da história, né, adicionar mais cenas do Fiyero, mais cenas da Nessa, mais cenas do Boq, pra gente realmente sentir mais ainda a história. E acho que também muito dessa sensação de rapidez vem porque essa segunda parte da história, muita coisa acontece. Acho que realmente nessa segunda parte faltou uma inclusão mais dos outros personagens que não sejam as duas protagonistas. E bom, eu vou ser bem sincera, eu queria muito ter saído do filme de Wicked for Good, tendo amado tanto ele quanto eu amei a primeira parte, mas honestamente não foi o caso. Acho que muito por conta dessas coisas e ficar pensando nessas coisas durante o filme me tiraram de dentro da história, assim, teve muita coisa que eu não comprei o que foi apresentado, assim, me pareceu muito fácil, muito mal resolvido. No geral, assim, é um bom filme, é um filme muito legal, as canções são muito boas e as performances, principalmente, são um grande destaque. Acho que ainda assim conseguem trazer cenas de comédia que são bem legais em alguns momentos entre os personagens, mas eu acho que eu saio frustrada porque realmente eu queria ter amado o filme e não foi o caso. Mas bom, eu não quero acabar essa crítica pra baixo, então eu vou falar pra vocês que é um filme legal. Acho que quem gostou da primeira parte vai acabar gostando dessa segunda parte. Acho que quem gosta do musical também vai achar algumas referências bem legais, ou quem gosta mesmo do universo de Mágico de Oz tem algumas coisas bem interessantes dentro da história. E é muito legal da gente pensar nessa coisa dos próprios personagens, né? De pensar de por que eles agem de certa forma e por que eles tomam certas decisões. Eu vi muita gente debatendo do último filme, né? De por que a Glinda não foi junto com a Elphaba ali no final. E debatendo as sensações e as opiniões, então acho que tudo isso é muito legal e eu acho muito legal a comunidade mesmo que o Wicked acabou criando. Foi um filme muito abraçado aqui no Brasil, eu sinto pelo menos, e foi um filme que eu acho que mudou a ideia de muita gente com musicais, né? Muita gente que eu conhecia que falava que não gostava de musicais acabou assistindo e acabou gostando muito, então isso é sempre muito legal. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Wicked for Good, se você gostou das mudanças que eles fizeram, o que você mais gostou no filme, o que você menos gostou, e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu musical favorito. Ah, também não esquece de assinar ali o sininho pra vocês receberem as notificações sempre que tem vídeo novo aqui no canal. E foi isso, e até o próximo vídeo.